Ele acende no seu coração um amor como de irmão por Davi, e aí eles começam uma amizade e eles firmam uma aliança. E eles começam a desenvolver essa aliança, a cultivar essa aliança, até o ponto de Jonatas ver o seu pai com ira de Davi, com inveja de Davi, querendo matar Davi, ele proteger, conforme for, até com a sua vida, se fosse necessário, a vida de Davi por essa aliança. E essa primeira aliança que eles fizeram, dizendo, essa amizade, onde Jonatas entrega para Davi a sua capa, a sua espada, o seu arco, simboliza, irmãos, para que a gente possa entender as coisas, até para os nossos dias, para a nossa vida, simboliza também a aliança de que Deus fez para conosco. Porque a capa que Jonatas entrega para Davi, ela simboliza ali cobertura, proteção, faz menção à unção de Davi. As roupas, as vestes que Jonatas entrega para Davi, está iniciando ali um novo começo. Davi, ele vai deixar de ser o menino do campo, vai deixar de ser aquele que cuida das ovelhas do seu pai, para estar agora dentro do palácio. Então Jonatas entrega ali para ele vestes reais, que simboliza ali um novo começo. É da mesma maneira conosco. Quando nós temos aliança com Deus, nós recebemos de Deus proteção, unção, e nós temos um novo começo, nós temos a oportunidade de recomeçar. Davi também entrega para ele o cinto, que vai estruturar toda a sua veste, assim como Deus, quando faz aliança conosco, também nos dá a estrutura da igreja, a estrutura do pastor que está sobre nós, a estrutura dos irmãos que nos ajudam em oração, nos encaminha, nos direciona. E Jonatas também entrega para ele o arco e a espada, que vai fazer com que Davi tenha o quê? Tenha instrumento para a guerra. E Deus, quando nós fazemos aliança com Deus, Deus nos entrega um instrumento para a guerra. Qual é o instrumento da guerra? A palavra de Deus. Então essa aliança que Jonatas faz com Davi, essa primeira aliança, também é simbolizada para conosco, a aliança que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Isso traz menção para nós da aliança que Jesus fez conosco através da cruz do Calvário. A aliança de Deus com o seu povo é representada também neste ato de Jonatas e Davi. E vai passando o tempo, Davi vai ficando famoso, homem de guerra, homem valente. A Bíblia diz que se ele andava prudentemente por todos os seus caminhos, e todas as guerras de Israel ia lutar, Davi ia à frente. E Davi começa a ganhar nome, começa a ganhar notoriedade. Certa feita, Davi, quando volta da guerra, as mulheres começam a cantar, a se alegrar, mais pelo nome de Davi do que pelo nome de Saul, que era rei de Israel. E ali começa a acender a ira dentro do coração de Saul, e Saul já começa a se incomodar. Saul começa a ficar já preocupado. Davi daqui a pouco vai querer tomar meu lugar, querer tomar meu trono. E aí é onde Saul dá lugar a Satanás, e Satanás coloca no seu coração a ira, a inveja, porque ele quer matar Davi a partir de agora. A tal ponto de que Jonatas, percebendo isso, chama Davi, fala: olha Davi, meu pai está querendo te matar, toma cuidado, fica ligado, porque ele está indo atrás de você. E Davi começa a fugir de Saul por diversas oportunidades, a tal ponto de que ele chega em Ramá. Ele vai tomar conselho com o profeta Samuel. Samuel, eu não fiz nada para Saul. Saul está tentando me matar, está com inveja de mim, inveja daquilo que eu tenho feito, mas eu não tenho feito por ganância, eu não tenho feito para que o meu nome seja engrandecido, mas sim o nome do Senhor. E ele fica ali com Samuel, buscando a Deus, buscando direcionamento a Deus, do que fazer, do que ele precisava fazer para que ele pudesse ter uma escapatória. E Saul fica sabendo disso. Saul fica sabendo que Davi está em Ramá com Samuel, e por 3 vezes Saul vai enviar mensageiros
mensageiros até onde Davi está, para que capturem Davi e tragam Davi até a presença de Saul, para que Saul mate. Só que interessante que pelas 3 vezes que Saul ele envia mensageiros até Ramá, para que fossem lá e capturassem Davi, por 3 vezes Deus ele pega aqueles homens, e aqueles homens são tomados pelo Espírito de Deus, e eles começam a profetizar. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós, por muitas das vezes, estamos passando também como Davi. Temos áreas da nossa vida que nós somos perseguidos, que nós somos mal interpretados, mas não é porque nós estamos fazendo algo, é porque o diabo usa pessoas para nos atacar. É porque o diabo usa situações para tentar nos ferir, nos parar, nos fazer retroceder. Só que da mesma maneira que Davi estava posicionado na presença de Deus, junto ali com Samuel, e todas as vezes que Saul enviava mensageiros para capturar Davi, Deus tomava o seu espírito e enchia aqueles homens, e eles começavam a profetizar. Nós também temos que entender que quando nós estamos posicionados na presença de Deus, toda a força contrária que o inimigo usa, Deus ele reverte ao nosso favor. Deus ele reverte para que nós sejamos impulsionados. Deus ele reverte para que nós sejamos fortalecidos. Então tem áreas da nossa vida que nós estamos, de certa forma, até desesperados, sendo perseguidos, mas o Senhor fala conosco nessa noite: tudo aquilo que Satanás enviar contra a minha e contra a sua vida, eu vou usar o teu favor. Você vai avançar, você vai progredir, você vai adiante. Aleluia, louvado seja Deus. Até que chega um tempo, chega uma determinada situação, onde Saul ele percebe que por 3 vezes ele mandou mensageiros para capturar Davi, e esses mensageiros, em vez de capturar, começaram a profetizar junto onde estava Davi. Saul decide ele mesmo ir atrás de Davi. Ele decide: já que eu mandei os mensageiros e não deu certo, vou eu mesmo atrás dele, vou eu mesmo capturar com as minhas próprias mãos ao meu inimigo Davi. E Saul ele toma a decisão de ir atrás de Davi. Lembra que Davi está posicionado na presença de Deus. Davi tem aliança com Deus. 1 Samuel 19:24. Olha só como Deus é tremendo, irmãos. Como Deus ele faz as coisas de uma maneira extraordinária que nós não conseguimos muitas das vezes entender. E ele também, aqui a Bíblia está falando de Saul, e ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e estava nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Essa passagem diz que Saul foi atrás de Davi, querendo matar Davi, querendo capturar Davi, só que o Espírito de Deus também tomou a Saul, e Saul também profetizava de tal maneira que Deus o despiu, e ele ficou nu durante todo aquele dia, durante toda aquela noite. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que todo inimigo, eu declaro sobre as nossas vidas, que todo inimigo que se levantar contra nós será envergonhado na presença de Deus. Eu declaro que todo inimigo que se levantar contra a nossa vida ficará como Saul, nu, despido durante todo aquele dia, porque Deus tomará ele nas suas mãos, e tudo aquilo que ele tentar contra nós será usado ao nosso favor. Em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 20, versículo 12. Então Jonatas e Davi têm essa amizade, firma essa primeira aliança, onde eles têm ali aquela amizade forte,
firmada na rocha. E como eu disse, Saul agora quer matar Davi, porque Davi está famoso. E é assim conosco, quando Deus decide nos honrar, decide nos exaltar, sempre vai ter um Saul que vai se levantar contra nós. Sempre vai existir. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12 diz: E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, não tu fizeres saber. Continue, Paulo, por gentileza. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se prover a meu pai fazer-te mal, também te o farei saber e te deixarei partir. Irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Então essa passagem mostra que Jonatas, para proteger Davi, está dizendo: olha, amanhã, quando meu pai vier atrás de você, ou depois de amanhã, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger, eu vou dar um jeito de te avisar, mas vamos fazer aqui uma aliança, um pacto. A partir de hoje, a minha e a sua descendência, a minha e a sua aliança estarão ligadas. Um vai proteger o outro, um vai abençoar o outro. É isso que Jonatas está falando aqui para Davi. E isso é interessante porque Jonatas, ele usa de misericórdia com Davi. Nós já aprendemos aqui que a justiça de Deus, ela está acompanhada da misericórdia. Então Jonatas, ele usa de misericórdia com Davi, faz aliança com Davi. E aí no verso 19 vai fazer menção do número 3 dias. Olha, Davi, você vai ficar lá 3 dias escondido até que tudo se passe. E 3, ele simboliza o que? A plenitude de Deus. Ele simboliza a perfeição, ele simboliza a completude. E Jonatas vai falar para ele: olha, você vai ficar junto à pedra de Ezel. Você vai ficar junto a essa pedra. Essa pedra significa o quê? Indica o caminho. É o significado, a tradução dessa palavra. Então olha o que Deus está falando conosco. Então Jonatas fala para ele ficar 3 dias. 3 dias simboliza a completude de Deus, simboliza a perfeição de Deus. E fala para ele ficar junto à pedra de Ezel, que é o caminho. Então olha o que Deus ministrou no meu coração e ministra no seu coração também essa noite. Deus fala claramente conosco: 3, perfeição. Ezel, caminho. Fica no caminho da perfeição, no caminho de Deus. Fica no caminho onde você vai estar fazendo a vontade de Deus. Presta atenção. Fica no caminho onde você vai estar sendo orientado pela voz de Deus. Fica no caminho onde você vai ter instrução de Deus. E aí você não só vai ficar no caminho, mas vai usando de misericórdia com os seus inimigos. Vai usando de misericórdia, vai perdoando, vai aplacando a sua ira, vai relevando as mentiras, vai desconsiderando toda a inveja, vai fugindo das confusões, das fofocas, vai falando menos, vai orando mais, vai se consagrando mais, vai fugindo das loucuras, vai se reversando na presença de Deus, vai meditando mais na palavra. Então isso Deus fala conosco nesta noite. Fica no caminho perfeito. Tenha paciência, vai relevando, vai usando de misericórdia, porque vai chegar o dia onde a justiça de Deus, ela vai ser aplicada na minha e na sua causa. Vai haver um dia que Deus vai olhar no céu e falar: chegou o dia da irmã Vera, chegou o dia da irmã Márcia, chegou o dia do pastor Ezequias, da irmã Laura, do irmão Jonatas, chegou o dia da irmã Juliane, do irmão José, da irmã Bianca, da irmã Rosa, do irmão
Nós precisamos estar nesse caminho reto, ouvindo a voz de Deus, sendo direcionado por Deus, perdoando, aplacando a nossa ira, não dando vazão para a mentira, para a fofoca. Então nós precisamos nos preparar para que a justiça de Deus ela se manifeste nas nossas vidas. E isso é necessário através do que? Da misericórdia, como nós já aprendemos aqui. Porque a justiça de Deus, ela não tarda e ela nem falha, mas ela é no momento certo, ela é no momento exato, não é no meu momento, não é na sua hora, é no momento em que Deus olha lá de cima, olha, e fala, ele já está preparado, ela já está preparada, ela já entendeu o processo, ele já entendeu o processo. Então agora é o momento da minha justiça, ela se manifesta na vida do meu filho. Então nós precisamos entender isso, preparação para que a justiça de Deus ela seja manifesta nas nossas vidas. Aleluia. E Davi, depois disso, depois de fugir por 3 dias e ficar posicionado na presença de Deus, Davi teve por 2 vezes ou mais a oportunidade de matar o seu inimigo, Saul. Só que, como eu disse, Davi ele usa de misericórdia, Davi ele usa de benevolência, de beneficência para com Saul. Por que ele faz isso? Porque Davi entende que a sua ira, por mais que Saul não tinha motivos para correr, mas ele podia usar ali para matar Saul, e já que ele era inimigo, então antes do inimigo morrer, só que Davi entende que tudo na sua vida quem faz é Deus. Davi entende que quem justifica ele é Deus. Davi entende que a justiça de Deus é mais perfeita, é maior do que a justiça do homem. Então Davi ele se reserva em fugir de Saul, mas ele entende, um dia a justiça de Deus encontrará com Saul e Deus irá me honrar, Deus irá me exaltar, porque até aqui eu tenho usado de misericórdia para com os meus inimigos. E este é o segredo, irmãos, porque quando fazemos com as nossas próprias mãos, nós vamos ter que explicar para as pessoas, porque as pessoas vão falar, por que você fez isso com fulano, por que você fez isso com ciclano, por que você não agiu assim, ou você não agiu assado. Nós vamos ter que nos explicar, ficar nos explicando o porquê que nós tomamos aquela atitude. E o pior, nós vamos ter que ainda tomar a consequência da nossa atitude. Mas quando eu deixo na mão de Deus, primeiro, eu não me preocupo. Segundo, eu não me explico para ninguém. E terceiro, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então nós precisamos entender o segredo disso. É deixar nas mãos de Deus. Porque Deus faz as coisas, não é do meu jeito ou do seu jeito. Porque pela dureza do nosso coração nós olhamos, como já foi ministrado aqui, nós olhamos para o nosso inimigo, ele tem que morrer, ele tem que isso, ele tem que aquilo. Só que diante dos olhos de Deus, Deus sabe o que faz. Deus sabe a maneira que trata com cada um. Deus sabe onde tocar, Deus sabe onde ferir, Deus sabe onde fechar, para que ele entenda que eu e você somos servos do Deus Altíssimo e que nós estamos debaixo da cobertura do nosso Deus. Então nós entendemos que quando nós deixamos na mão de Deus, Deus faz tudo de forma perfeita. Então apenas confie na justiça de Deus, que Deus fará o melhor pela minha e pela sua causa. Deus fará o melhor pela minha e pela sua família. Deus fará o melhor pela nossa casa. E nós iremos viver coisas extraordinárias, porque a misericórdia de Deus, a justiça de Deus irá adiante ao nosso favor. Então você já entendeu que Davi e Jonatas fizeram 2 alianças. A primeira uma amizade, a segunda um pacto, uma aliança, onde um protegeu
E como nós lemos o primeiro texto, vai falar da história de Mefibosete. Mefibosete que é filho de Jonatas. E Mefibosete, quando a sua família, o seu pai, é morto, Mefibosete está sendo carregado pela sua mãe, fugindo aí da perseguição para não ser morto. Ele acaba caindo e ele fica aleijado dos 2 pés. E Mefibosete, ele tinha 5 anos quando aconteceu isso, era uma criança ainda. E aí, depois da morte da sua família, Mefibosete ele é levado para a casa de Maquir, como nós lemos aqui, para Lodebar. Olha só que interessante, irmãos. O poder da aliança, o poder que a aliança tem nas nossas vidas, o poder quando nós temos aliança com Deus, o que acontece nas nossas vidas. Mefibosete é levado para a casa de Maquir, em Lodebar. Maquir, que significa, o seu nome é tradução, trocado ou vendido. Então, Mefibosete está na casa de alguém que não é da sua família, não é da sua parentela, e tão pouco gosta dele. Ele foi ali levado, não tinha para onde ir, foi para a casa de Maquir, vai ficar lá, vai viver lá, jogado. E ele está em Lodebar. Lodebar, que a tradução diz sem pasto ou sem palavra, e vai fazer uma conotação, uma indicação de um lugar de esquecimento, de escassez, um lugar de miséria, um lugar onde não tem ajuda, um lugar onde a pessoa é abandonada, isolamento, falta de auxílio. Então Mefibosete, que outrora tinha linhagem real, tinha critérios, tinha ali a oportunidade de assumir o trono, Mefibosete agora se encontra numa situação de escassez. Mefibosete agora está vivendo num lugar onde ele não tem auxílio, onde ele não tem ajuda, onde ele não é bem quisto. Mefibosete agora está vivendo num lugar de miséria, onde não tem nada. Outrora filho de príncipe, agora na miséria. Outrora teria lugar à mesa do rei, agora na miséria. Outrora andava com vestes reais, agora não tem sequer auxílio de ninguém. Essa era a situação de Mefibosete. E por que isso está acontecendo com Mefibosete? Mefibosete ele está vivendo a consequência, irmãos, das decisões erradas, mal tomadas do seu avô Saul. Mefibosete ele está pagando o preço pela desobediência do seu avô, pela inveja do seu avô. Mefibosete ele está pagando o preço pelo ódio, pela ganância, pelas ciladas que o seu avô fez contra Davi, e também porque o seu avô desobedeceu a Deus. Ele não cometeu essas coisas, mas a sua descendência sim. Mas isso não se trata de uma punição de Deus para com Mefibosete, mas isso se trata de leis espirituais do mundo espiritual. É por isso que outra coisa que nós precisamos entender nessa noite, que toda decisão que eu tomo, que você toma, acarretará consequências para a minha e para a sua descendência. Tudo aquilo que eu faço, seja bom, seja ruim, tudo que eu semeio, eu vou plantar, a minha descendência também vai plantar. E isso é claro na história de Mefibosete. Toda decisão que foi tomada errada, toda decisão que foi tomada mal pensada, tudo aquilo que o seu avô cometeu de errado, ele está pagando o preço agora. Então isso fica de alerta para cada um de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado nas alianças que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, nas palavras que nós liberamos, nas atitudes que nós tomamos, porque a nossa descendência, ela vai, de certa forma, ou ela vai usufruir de coisas boas, ou ela vai pagar o preço por decisões erradas que nós tomamos. Toda aliança, toda palavra que é liberada, toda atitude que é tomada, toda obra feita, toda intenção planejada e todo pensamento
vai ser acarretado para mim, para você e para a nossa família. Se isso já é pesado, de certa forma, para quando nós somos como pessoas normais, no sentido de a nível espiritual, você imagina quando eu e você tomamos uma atitude errada, quando nós fazemos uma aliança errada em relação a coisas espirituais, é muito pior a consequência. E eu falo isso porque eu aprendi isso, graças a Deus eu aprendi isso através do nosso pastor, da nossa cobertura espiritual. Nosso pastor Rosário Neto já ensinou muitas vezes sobre isso, e hoje, quando você aprende, você ganha sabedoria, você fica observando o que as pessoas fazem. E hoje eu comento muito com a minha esposa, quando nós estamos conversando, eu comento com ela: você já percebeu a atitude que tal pessoa está tomando, principalmente mexendo, tocando na unção do servo de Deus ou da serva de Deus? Essa pessoa ela não tem noção do que ela está acarretando para a sua vida, ela não tem noção da consequência que a descendência dela vai ter que pagar pela decisão errada que ela está tomando. Então, irmãos, é muito sério quando nós tocamos na unção de alguém, quando nós falamos do ministério de alguém, porque nós não estamos falando da pessoa, mas nós estamos questionando a decisão de Deus em levantar aquela pessoa. E quem sou eu e quem é você para questionar a decisão de Deus? E Deus, Ele fica só observando, Ele fica só anotando no caderno. Está questionando, né? Tá bom. Está achando que eu fiz errado, né? Tá bom. Não esquenta não. Você vai, se você não pagar, a sua descendência vai pagar. Fica tranquilo. E Deus fica só anotando, irmãos. Então é muito sério isso. E foi o que aconteceu com Saul. Saul estava mexendo com o ungido de Deus, com alguém que Deus tinha levantado, não porque Saul era ruim, mas porque Saul desobedeceu a Deus. Saul preferiu se inclinar para as intenções do seu coração do que para a vontade de Deus. E essa foi a consequência para Saul e a sua descendência. Ele morreu, o seu filho morreu, e agora o seu neto está pagando a consequência das suas atitudes erradas. Só que graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Davi, ele fez uma aliança com o seu amigo, que fez com que Mefibosete não fosse esquecido. E assim também é conosco, porque outrora nós tomamos atitudes e decisões erradas, outrora nós também fizemos coisas erradas, mas quando nós temos a aliança de Jesus Cristo sobre a nossa vida, o Senhor olha lá de cima, Ele até olha, vai ter que pagar a consequência, só que agora a aliança de Cristo está sobre ele, ele vai ter ajuda, ele vai ter refrigério, ele vai ter o direcionamento, ele vai ter o caminho, ele vai ter a quem recorrer. Então, graças a Deus que sobre a minha vida e sobre a sua vida está a aliança do Deus eterno. Graças a Deus, Jesus Cristo se manifestou. Graças a Deus, Jesus Cristo se entregou naquela cruz para nos religar e nos dar a oportunidade de passarmos sim por algumas dificuldades, por algumas consequências das nossas atitudes, mas o Senhor está de braços abertos para nos ajudar. E eu quero declarar, irmão, sobre a mim e sobre a sua vida, mediante esta palavra: Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você, pois há uma aliança que Cristo fez na cruz do Calvário, pela mim e pela sua vida, onde ninguém foi para te buscar, Deus foi lá para te buscar, onde ninguém teve coragem de ir para te resgatar, a mão de Deus teve coragem, foi lá e te resgatou. Ainda que o mundo dissesse que você não tinha mais jeito, ainda que o mundo falava que você não tinha mais para onde ir, Deus usou da tua misericórdia, irmão, e te resgatou, e me resgatou, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Mas tudo isso foi através da aliança de Deus para conosco. Louvado
que a sua descendência fez, os seus antepassados fizeram. Só que existe uma aliança entre Davi e Jonatas e Davi. E essa aliança não livrou Mefibosete de passar por um período de tempo pelas consequências, mas essa aliança permitiu que Mefibosete não morresse naquela situação. E a Bíblia vai nos dizer que em certa feita Davi está no palácio e ele se lembra dessa aliança, e ele manda chamar Ziba. Como nós lemos aqui, Ziba, tem alguém ainda na casa de Saul que é vivo, para que eu possa usar de benevolência com ele? Lembra, a aliança. Deus não esquece das alianças que nós fazemos. Então Davi pergunta: Ziba, tem alguém? Aí Ziba olha para ele: olha, Ziba, até tem, mas ele mora num lugar, o senhor não vai gostar muito de saber onde é. É em Lodebar, lugar de escassez, não tem nada que presta lá. O senhor aconselharia, não diz no texto, não diz isso, mas eu conjecturo, acho que Ziba até pensou assim: eu aconselharia o senhor nem ir lá, não vai ter nada lá, o senhor vai gostar. Só que lembra, a aliança tem poder no mundo espiritual. E Ziba vai dizer: olha, ele mora lá em Lodebar, é aleijado dos dois pés, é Mefibosete, filho de Jonatas, está lá esquecido, está lá jogado. Só que a aliança que Davi fez com Jonatas fala mais alto. A aliança, irmãos, que nós temos no mundo espiritual com o nosso Deus fala mais alto ao nosso favor. Ainda que nós possamos estar em algumas áreas das nossas vidas, como Mefibosete, aleijado, sem poder se movimentar, esquecido, mas quando nós firmamos a aliança com Deus, essa aliança tem poder e fala no mundo espiritual ao meu e ao seu favor. E Davi manda chamar Mefibosete. A Bíblia não diz isso, mas eu pesquisando, eu descobri que Mefibosete tinha entre ali 20 e 25 anos. Então, se ele ficou aleijado com 5 e com 25, Davi manda chamar ele, foram 15 anos. 15 anos pagando o preço pelas atitudes erradas do seu avô. 15 anos tendo que suportar a humilhação, tendo que suportar a escassez, tendo que suportar a provação por causa de atitudes erradas de Saul, seu avô. Então olha a importância das nossas atitudes para com a nossa descendência. E Davi se lembra dele e manda chamar Mefibosete. E aí quando ele chega diante de Davi, como nós lemos aqui, Davi agora vai falar para ele: Mefibosete, o seu tempo de escassez acabou. Mefibosete, o seu tempo de humilhação acabou. O seu tempo de ser zombado pelos outros acabou, Mefibosete. A partir de hoje, pela aliança que eu tenho com o teu pai, você comerá a minha mesa. A partir de hoje, pela aliança que eu tenho com o teu pai, você vestirá vestes reais. A partir de hoje, Mefibosete, toda a sua vergonha vai ser transformada em alegria na sua vida. E eu declaro sobre a mim e sobre a sua vida nesta noite, porque eu não tenho dúvidas que assim como eu tenho áreas que precisam da mão de Deus, da justiça de Deus, você também tem, eu não tenho dúvida disso. E eu declaro que nesta noite haverá uma reviravolta de Deus na nossa história, haverá uma nova fase de Deus chegando nas nossas vidas. Portas de Deus estão sendo materializadas
E graças a Deus, aqui eu não tenho dúvidas que cada um de nós tem a aliança firmada com o nosso Deus. E Deus ele é tão tremendo, tão, meu Deus, tão maravilhoso, que Davi mandou chamar quem para ir buscar Mefibosete? Ziba. E quem foi Ziba? Ziba era servo de Saul. Saul era inimigo de Davi. Aí Ziba, que era esperto, que ele era esperto, quando Saul estava no poder, ele era servo de Saul. Agora Davi está no poder, agora ele é servo de Davi. Só que Davi não é bobo. Davi sabe quem é Ziba. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender e saber quem é o Ziba que está na nossa vida, na nossa história. Porque tem gente que está só querendo se aproveitar de mim e de você. E bobo é a gente. Porque tem pessoas que ele demonstra claramente para mim e para você: eu estou com você só por interesse. E a gente faz questão, a gente quer trazer para perto, a gente quer deixar no nosso convívio, na nossa vida. E Deus está te mostrando e mostrando: não é para estar perto, é Ziba. Só está de olho no que você tem, tira de perto. E a gente quer trazer para perto. Só que Davi é homem sábio. E Davi sabe quem é Ziba. Davi não se esqueceu que Ziba era servo de Saul, que queria outrora matar ele. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele não se esquece de quem foram as pessoas que nos ajudou ou que nos atrapalhou. Deus, Ele não se esquece das pessoas que nos traíram. Deus, Ele não se esquece. Não se deixe enganar, irmão. Se Deus não se esquece, você é filho de Deus, você é orientado pela palavra. Também não se esqueça. Não seja bobo, não seja menino. Não traga para perto quem já te traiu. Se te traiu uma vez, vai te trair de novo. Não seja bobo, não seja menino em relação a isso. Se te traiu, quebrou sua confiança, não tem que andar mais perto de você. Não tem mais que fazer convívio na sua casa. Não tem mais que andar lado a lado com você. E Davi entendeu isso. Por que Davi entendeu isso? Porque Davi manda chamar Ziba, Ziba vai lá buscar Mefibosete. O texto não diz, mas eu posso conjecturar que Davi fala assim: Ziba, agora chegou sua hora. Você não era servo de Saul? Queria me matar, né? Poderia ter me protegido, porque você sabia quem eu era e não me protegeu. Poderia ter conversado com Saul para não me matar, mas não fez isso. Poderia ter suplicado pela minha vida, mas não fez isso, né, Ziba? Estava querendo se aproveitar, né? Então agora vai ser o seguinte, Ziba: Mefibosete, que outrora estava esquecido, vai assentar à minha mesa. E você, Ziba, você e seus filhos vai trabalhar para sustentar Mefibosete. Porque é assim que Deus faz, irmãos, com aquelas pessoas que nos traem, com aquelas pessoas que só querem se aproveitar de nós. Deus arma circunstância, situação para me mostrar e te mostrar. Mas fica tranquilo, não toma a decisão das suas mãos, porque Deus fará justiça pela minha e pela sua vida. Então aqueles que querem se aproveitar de nós, aqueles que nos humilharam, aqueles que puderam nos proteger e assim não fizeram, mas nos jogaram aos leões, Deus vai armar, Deus vai fazer toda a situação para que você seja honrado mediante a presença dessas pessoas. E eles terão que ver
Davi ele entende isso. Davi ele fala: Ziba, a partir de hoje, viu? Você vai trabalhar, você e os seus 15 filhos e seus 27. Todo mundo vai trabalhar para sustentar Mefibosete agora, tá bom? Essa é a consequência de você ter traído. Essa é a consequência de você não ter me protegido. Essa é a consequência de você não ter agido de benevolência para com a minha vida e para com a casa de Jonatas. Então, irmãos, nessa noite, entenda: há poder nas alianças que nós fazemos no mundo espiritual. Há poder nas decisões que nós tomamos. E como eu disse aqui, repito, a sua descendência e a minha descendência dependem das minhas decisões hoje, das suas decisões hoje. Então escolha bem, preste atenção bem em quem te rodeia, quem está com você. Como nós aprendemos nessa história, ainda que nós estamos pagando por decisões erradas dos nossos antepassados, mas nós temos aliança com Deus, e Deus irá nos honrar. A justiça de Deus será manifestada através das nossas vidas. A justiça de Deus estará diante de nós. Deus fará as coisas perfeitas no tempo certo, para que eu e você sejamos honrados. Não tome decisão da sua própria cabeça, não age segundo a sua emoção, não faça nada segundo a sua vontade ou a sua força. Entrega na mão de Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo. No momento certo, eu e você veremos a porta se abrir, a justiça de Deus se manifestar, as coisas chegarem nas nossas mãos, as bênçãos acontecer, os livramentos acontecer, e nós iremos cantar o hino da vitória. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então nessa noite, querido, fique com essa palavra. Entrega na mão do Senhor. Ainda que algumas áreas da sua vida você está como Mefibosete, sem ter como andar, sem ter como avançar, vivendo em humilhação, em escassez, vivendo em isolamento, sem ajuda de ninguém, mas continue perseverando, continue confiando, continue insistindo em servir a Deus, porque Deus manifestará a justiça dele ao meu e ao seu favor. Nós iremos orar, e eu quero que você, juntamente comigo, apresente diante de Deus a área da sua vida que não está andando, não está progredindo, parece que não vai, mas você já entendeu que a justiça de Deus será manifestada. Nós iremos clamar por esta área ou por estas áreas, para que Deus nos dê fortaleza, para que Deus nos dê direcionamento, para que Deus nos dê paciência, para nós suportarmos o processo e podermos ver a justiça de Deus se manifestar. Oremos a Deus. Espírito Santo, Papai amado e querido, eu oro, Senhor, a Ti, meu Pai, juntamente com os meus irmãos, Pai. Existe áreas, Senhor, das nossas vidas, meu Pai, que nós estamos pagando o preço, Pai, por decisões que não foram tomadas por nós. Pai, existe áreas da nossa vida, Senhor, que nós estamos pagando o preço, Pai, por decisões, alianças que não foram nós que tomamos, ó Pai. Espírito de Deus, nós estamos pagando o preço, Espírito da verdade, meu Pai, por decisões ruins, Senhor, dos nossos antepassados, ó Pai. Espírito Santo, eu te peço
passando pelo processo, a tua justiça será manifesta na minha vida, porque eu tenho aliança com o Senhor, a minha casa tem aliança com o Senhor, a minha vida está diante da tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nos dê fortaleza, nos dê paciência, Pai, porque as coisas não são do nosso tempo, as coisas não são da nossa hora, meu Pai amado e querido, as coisas não são do nosso jeito, mas é da tua vontade, do teu jeito, na tua hora, porque a tua palavra diz, meu Deus, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas existe um propósito, existe um processo que eu preciso passar, que o meu irmão precisa passar, para que a tua justiça seja manifesta, para que nós possamos viver, meu Pai, as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, para que nós possamos ver, meu Pai, toda vergonha ser transformada em alegria, Papai querido, toda escassez ser transformada em abundância, toda porta fechada ser aberta, toda corrente ser quebrada, todo laço ser cortado, toda muralha ser derrubada, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nesta noite fortaleza, meu Pai, para cada um de nós, para que possamos suportar o processo, para que possamos suportar, meu Deus, a afronta, possamos suportar a vergonha, possamos suportar, meu Pai, este momento de escassez, mas com a certeza que o Senhor bradará do céu, o Senhor estenderá a tua mão sobre as nossas vidas e a tua justiça será manifesta sobre nós e nós viveremos as tuas bênçãos e glorificaremos o teu santo nome. Você que acredita desta maneira, aplauda ao nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, querido. Fique firme. Deus manifestará a sua justiça ao meu e ao seu favor. Amém? Louvado seja Deus. Presbítero José, vem aqui em nome de Jesus, vai ministrar as ofertas para conosco e será uma bênção. Muitos irmãos com a paz de Jesus. Amém. Pode aceitar, fique à vontade. Em Lucas 6, 36, que diz assim: a minha tradução é diferente, mas eu vou ler aqui. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e saltear-vos-ão. Dai e vos será dado. Uma boa medida recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. Amém? A palavra, ela é bem clara. Da forma com que você mede, você é medido. Isso em todas as áreas. Não só no dízimos e ofertas, mas em todas as áreas da nossa vida. Né? Aí eu fico pensando, meu Deus, se Deus realmente medir do jeito que eu sou, do jeito que o meu coração é, o que será de mim? Então eu costumo dizer que eu estou em construção, estou sendo construído a cada dia, e melhorando a cada dia. Assim também é o dom de abençoar, o dom de dar. Aos poucos a gente vai entendendo como é bom abençoar, como é bom doar, como é bom poder ter para dar. Eu costumo dizer que é muito gostoso essa parte do culto, porque é onde você tem uma oportunidade de ver como é que está o seu coração. Se ainda está duro, se ainda você ainda, quando vem a parte do dízimo, você fala, já vem o irmão falar de dinheiro. Poxa, toda vez é a mesma coisa, mas não é. É necessário a manutenção da igreja, é necessário abençoar o próximo,
esporte para poder abençoar o próximo. E assim Deus vai nos abençoando cada vez mais. E a nossa igreja vai ser uma igreja que abençoa. Aleluia. O meu maior sonho é chegar, fazer fila aqui na porta e a gente ter para dar. Porque quando a gente chegar nessa posição, é porque a nossa igreja está abastecida. Então, meus irmãos, nessa noite, pega a sua oferta de amor, o seu melhor. Ali está a pastora, o QR Code, o filho Alpino. Faça o que Deus tocou no seu coração, da forma que Deus colocar no seu coração. Mas não deixe de participar. Não deixe de fazer parte da bênção da casa do Senhor. Porque todas as vezes que você abençoa, você é abençoado. Toda vez que você é um canal de bênção na vida de alguém, Deus te coloca como um rio. Você já parou para pensar? Se você é um canal, porque você está cheio. Se você pode dar, porque você tem. E quem é que dá? Quem abençoa? Deus. Como o pastor falou hoje, somente Deus. Ele é dono de tudo. Tudo é dele. E tudo é para ele. Amém, meus irmãos? Vamos ofertar em nome de Jesus Cristo. Pode orar, pastor? Pode orar? Deus querido, Pai amado.